Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giordival, eu estou gravando esse vídeo para o canal Quer Que Eu Resenhe, para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre música, ok? Bom, como todos nós sabemos, rock and roll é bem difícil de ser definido, né? Você tem uma série de gêneros e subgêneros que saem ali do rock and roll, você tem mudanças ao longo das décadas. E nesse vídeo eu vou falar do filho do rock and roll. Sim, o filho. Na minha opinião, existe um gênero musical que é o filho do rock and roll. O filho rebelde do rock and roll. Ele, o heavy metal. O heavy metal que choca pessoas, né? As pessoas quando veem capas de discos, quando veem fãs de heavy metal de coturno, bandana, camisas pretas e correntes eventualmente, choca um pouquinho as pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse estilo musical. A gente vai fazer um vídeo aqui basicamente falando sobre 3 bandas que mostram um pouquinho como funciona esse estilo do heavy metal. Assim como é difícil a gente definir o que é rock and roll, é difícil definir também heavy metal, porque você vai ter diversos gêneros e subgêneros que saem. Assim como o pai tem vários gêneros e subgêneros que vão sair ali do rock and roll, no filho, no heavy metal, também existem vários gêneros e subgêneros que vão sair dali. A nossa primeira banda é a banda Black Sabbath, banda extremamente conhecida, né, que todo mundo já ouviu falar. O Black Sabbath ele recebe ali o rótulo de banda criadora do heavy metal. A gente não vai aqui discutir se de fato foi ou não o Black Sabbath a banda que criou o heavy metal. A gente vai partir dessa perspectiva mesmo da banda criadora do heavy metal. Vamos falar um pouquinho como o Black Sabbath influenciou ali outras bandas, qual que era a ideia do Black Sabbath na música. O Black Sabbath ele vai surgir lá no final dos anos 70 em Birmingham, e num contexto em que a sociedade de Birmingham não via muita perspectiva de um futuro melhor. Dizem que a filosofia de vida lá era o seguinte: trabalhar, trabalhar e morrer. Então, como as pessoas não tinham muita perspectiva, não levava lá uma vida, digamos, muito feliz e com muita esperança. Você tinha muitas gangues pelas ruas e tudo mais, e uma das formas que a juventude tinha lá de extravasar todo esse contexto era através da música. E a gente já tinha, né, ali no Reino Unido, né, surgido ali bandas que tinham revolucionado ali a música e que já causavam um impacto ali na juventude. Bom, existiu, né, um modelo de sociedade defendida pelos Estados Unidos lá nos anos 40 e 50, que é um modelo assim de sociedade perfeita. Como que era esse modelo de sociedade perfeita? Tem uma sigla para isso, WASP, W-A-S-P. Era uma sociedade branca, anglo-saxônica e protestante. E aí, vários gêneros musicais, eles vão acabar tentando romper com essa ideologia. Os artistas se manifestavam de forma que chocava essa sociedade tida como perfeita, né? Seja na forma de cantar, na forma de vestir, né? Nas declarações que davam, nas atitudes que tinham. Então você tinha movimentos musicais que chocava essa ideologia, né? Que vinha num contraste dessa ideologia de sociedade perfeita. E uma das questões que atacava essa ideologia de sociedade, esse ideal de sociedade, né, branca, anglo-saxônica e protestante, é um movimento do ocultismo. Um dos grandes nomes desse movimento do ocultismo é o Aleister Crowley. Ele acabou influenciando várias bandas e vários artistas, né, nessa ideia de ocultismo. E uma banda que bebeu bastante dessa fonte aí do ocultismo, né, que abraçou o ocultismo, é o Black Sabbath. Por que o Black Sabbath fez isso? Dizem que um dos membros da banda comentou o seguinte: olha, se as pessoas vão ao cinema para assistir um filme de terror, elas pagam por isso, será que as pessoas não iriam pagar, não iriam consumir o terror na música? E foi isso que o Black Sabbath fez. Ele trouxe o ocultismo, o terror, para a música. E fez isso de uma forma sensacional. Quando você escuta o Black Sabbath, você percebe esses elementos do terror, essa ideia que eles queriam de passar ali
uma história de terror musicada, eles fizeram isso muito bem. Quando você escuta a guitarra do Tom Iommi, quando você vê aquela distorção da guitarra, você percebe isso. O grande exemplo, né, para você perceber do que eu estou falando, está na canção chamada Black Sabbath. Nessa canção Black Sabbath, o personagem da música ele vê um vulto, um vulto preto ali, um vulto vestido de preto estranho, e ele acha que é a morte chegando até ele, né? E aí você tem uma distorção na guitarra do Iommi que cria todo aquele cenário assim de medo e de pavor. A representação do terror na música, no Black Sabbath, é algo sensacional. Então eles optaram por fazer isso, né? Abraçaram o ocultismo, o terror, pegaram uma ideia, já que o cinema faz isso, vamos fazer isso na música também. E tiveram um sucesso enorme, é uma das maiores bandas da história, e influenciaram diversas outras bandas, né, que seguem nessa linha. E muito do que a gente tem da associação do heavy metal com o ocultismo deve-se, obviamente, ao Black Sabbath, que desde o início abraçou essa ideia. O Black Sabbath ele choca não apenas nas letras ou quando você escuta as músicas da banda. Quando você olha a capa dos discos, as capas dos discos, já causa esse impacto. Estou aqui mostrando para vocês o disco Heaven and Hell, por exemplo, que faz aqui uma mistura perversa, digamos assim, né? Mistura aqui o sagrado com o profano. Você tem aqui elementos sacros, né? Um anjo, né? Anjos, aliás, 3 anjos, né? Fumando e com baralho na mão. Então você está misturando aqui elementos do sacro e do profano. E o Black Sabbath fazia e faz isso de uma forma sensacional. Muitas outras bandas vieram depois, né? Fizeram uma ideia parecida. Você vai ter aí capas de discos que talvez sejam mais chocantes do que as capas do Black Sabbath, mas quem abre todo o caminho para essa ideia é a banda inglesa. Então Black Sabbath é a nossa primeira banda aqui como representante do heavy metal, a parte oculta, a parte dark do heavy metal. Uma coisa interessante é que esse famoso símbolo do heavy metal, ele ficou famoso também graças a um dos vocalistas da banda, né? O vocalista Ronnie James Dio, que na minha opinião é o maior vocalista do gênero heavy metal. Ele fazia muito esse símbolo, né? E reza a lenda que a avó dele é que tinha ensinado a fazer, né, este símbolo, e que a ideia era afastar os maus espíritos e não invocar algum espírito. E isso acabou se popularizando e é usado aí nos mais diferentes shows de heavy metal pelo mundo. Bom, depois do Black Sabbath nós vamos falar aqui de 2 bandas, do Metallica e do Iron Maiden. Metallica e Iron Maiden são 2 bandas bem diferentes na sua proposta. Elas são diferentes do que era o Black Sabbath, né? Obviamente tem influências de Black Sabbath em Metallica, em Iron Maiden, em diversas bandas, né? Mas são 2 bandas com propostas ali bem diferentes, eu vou mostrar aqui para vocês. O Metallica, ele popularizou lá nos anos 80 uma das vertentes do heavy metal chamado thrash metal. Thrash metal ele incorporava aquela agressividade ali do punk, né? Com guitarras rápidas e com baterias de pedal duplo. É um som extremamente agressivo. E a mensagem que o thrash metal procurava passar, ela é bem representada aqui nesses 4 discos, os 4 primeiros discos do Metallica. O thrash metal abordava a violência na sociedade. O thrash metal abordava, questionava a autoridade, né? E isso é bem nítido no disco High the Lighting, onde é questionada a questão da pena de morte, né? Quem deu direito ao Estado de executar uma pessoa, né? É uma questão bem polêmica. E voltar aqui, né? E no disco Master of Puppets, uma obra-prima do Metallica, é um disco que tem uma capa sensacional, né? Dá pra gente fazer algumas reflexões aqui na capa, porque você tem um cemitério, né, de soldados e você tem ali mãos que estão manipulando esses soldados que já estão mortos, né? E aí faz você pensar se não é uma crítica ao governo que manda soldados à guerra e que voltam mortos. No disco Justice for All, além do questionamento da justiça, né, se a justiça é para todos, a gente tem também nesse disco uma história também de uma pessoa que retorna, né, uma pessoa que conviveu com os horrores da guerra e toda a dificuldade que ela passa, isso representada na música One.
O segundo disco da banda, o disco Hide the Lighting, ele tem, na minha opinião, aquela que eu considero como a melhor balada do Metallica, que é a música Fade to Black. Muita gente considera, né, a música Nothing Else Matters como a grande balada da banda, né? E eu, na minha opinião, a música Fade to Black, ela traz uma certa melancolia ali que casa muito com a ideologia passada por esse disco. Então, a proposta do thrash metal era essa, era fazer esse questionamento, era expor a questão da violência, questionar a autoridade. E isso vai ser bem marcado em outras bandas também, que vai ser influenciada aí por essa ideologia. Outras bandas que a gente tem de thrash metal, a gente tem Slayer, a gente tem o Sepultura ali nas suas origens, tem essa filosofia do thrash metal, Anthrax. A gente tem a banda Megadeth. O Megadeth, o vocalista Dave Mustaine, né, ele fazia parte do Metallica, e aí quando ele sai, ele monta uma banda que tem uma proposta bem similar àquilo que era trabalhado lá no Metallica. E o Iron Maiden? Bom, o Iron Maiden tem dois momentos distintos. Tem um momento antes e depois ali do Bruce Dickinson. No início, né, antes da entrada do Bruce Dickinson na banda, o vocalista era o Paul Di'Anno. E o Paul Di'Anno, ele tinha uma pegada meio punk, assim, e as letras mesmo do Iron Maiden, nos dois primeiros discos, né, com exceções, claro, mas ela abordava alguns aspectos que a gente via nas letras das bandas de thrash metal. É bem diferente os discos do Iron Maiden a partir do momento que a banda passa a trabalhar ali com o Bruce Dickinson. É um tipo de vocalistas diferente, ele não traz aquele elemento de agressividade, né? Na verdade, é um pouco mais de suavidade ali na forma de cantar, né? Populariza ali uma espécie de metal melódico, né? É um vocalista daqueles que o próprio Paul Di'Anno, certa vez numa entrevista, chamou de vocalista treinado, né? É aquele cara que estuda música, né? Que trabalha muito a parte da voz. Muitos consideram o Bruce Dickinson como a maior voz ali do heavy metal. Eu considero o Dio, mas o Bruce Dickinson está ali entre os três maiores ali vocalistas de heavy metal. E a proposta do Iron Maiden, a partir dessa fase Bruce Dickinson, na minha opinião, ela é uma proposta que aborda literatura e elementos medievais e históricos. Quando as pessoas ouvem falar em Iron Maiden, a primeira coisa que elas pensam é na música The Number of the Beast, que significa lá o número da besta, né? Só que essa canção, especificamente, ela não trata ali de uma espécie de ocultismo como fazia lá o Black Sabbath. Ela conta uma história de um cara que viu um ritual acontecendo e ficou chocado com a situação. Então, The Number of the Beast não trata de uma exaltação, digamos assim, ao ocultismo, mas de um choque que uma pessoa levou ao ver uma cena ali de um ritual. Tem uma canção que trabalha com um elemento histórico, que é a canção Run to the Hills, né? Que basicamente ela retrata como foi a chegada do europeu, né, o contato do europeu com o índio pela perspectiva do índio. Então ela narra como a cultura, a crença, todos os valores, né, foram destruídos, como vidas foram dizimadas, né, pela chegada do homem branco até as terras indígenas. Muito interessante, muito legal essa música Run to the Hills. É quase uma aula ali de história. E aí tem diversas obras do Iron Maiden que fazem referência a obras da literatura, né? Que cita ali obras da literatura, como a canção ali, o Brave New World, que faz uma referência ali ao Admirável Mundo Novo, o Phantom of the Opera, que faz referência ao Fantasma da Ópera, o Murders in the Rue Morgue, que faz ali uma referência à obra do Allan Poe, né? Os Assassinatos na Rua Morgue, o Where Eagles Dare, que faz uma referência a uma obra deixa eu só ver a data aqui, de 1967, do Alistair MacLean, que é O Desafio das Águias, em português, é o nome do livro. E a canção The Rime of the Ancient Mariner, que faz ali que faz uma releitura ali de um poema antigo em inglês, poema longo, extenso e antigo em inglês. E aí a gente tem também a canção Sign of the Cross, que tem citações ali da obra O Nome da Rosa. Então essa é a perspectiva do Iron Maiden, bem diferente do que é o
o Black Sabbath e diferente também do que é o Metallica. Então nós temos 3 bandas famosas de heavy metal com uma sonoridade diferente e com perspectivas, né, com abordagens ali de trabalho bem distintas. Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, 3 bandas de heavy metal, mas com ideias ali bem distintas. Algumas outras bandas, só para mencionar aqui, para a gente encerrar, que trabalham em perspectivas diferentes também, a gente tem uma banda alemã chamada Blind Guardian. E o Blind Guardian trabalha também com elementos ali da literatura. Eles sempre estão citando em seus discos obras do Tolkien, Silmarillion, Senhor dos Anéis. Tem uma banda que é uma espécie de projeto holandesa do guitarrista Lucansen, a banda chamada Arion. E qual que é a ideia desse cara? A ideia desse cara é fazer uma espécie de rock ópera. Então ele escreve histórias com vários personagens e chama ali vocalistas, cantores de diversas partes do mundo para poder representar ali os seus personagens. Então você tem gente que vem representar, tem um disco dele, por exemplo, que fala sobre sentimentos, né? O cara tá ali meio confuso nos sentimentos, então você tem uma voz que faz o amor, que faz o ódio, que faz a tristeza, que faz a esperança, enfim, ele trabalha nessa perspectiva ali de ópera, de contar uma história. A banda Virgin Steele é uma banda que trabalha com histórias medievais, né? mitologia grega, mitologia romana. A gente tem o Avantasia, e o Avantasia é um projeto de ópera do metal também, né? É um projeto do Tobias Sammet, que é vocalista lá da banda Edguy, e a ideia dele é parecida lá com a ideia do Lucasen. A ideia aqui é você trazer vocalistas para poder representar ali os seus personagens cantando as histórias. É um projeto bem interessante, bem legal para quem gosta desse tipo de trabalho. Tivemos também no início do século, né, algumas novidades no cenário do heavy metal, que foi a presença de cantoras líricas, né, incorporadas ali ao heavy metal. 3 bandas que mostraram esse tipo de trabalho: o Nightwish, que tinha uma vocalista lírica que cantava numa banda de heavy metal, era uma grande novidade. Tivemos as bandas After Forever e Epica, que tinha vocalista feminina com aquela pegada mais lírica e um vocal gutural. E tudo isso numa perspectiva de contar uma história, de uma representação teatral assim bem bacana e bem interessante. Bom, a banda AC/DC, em uma de suas canções, diz o seguinte: Rock and roll ain't noise pollution. O rock and roll não é poluição sonora. E eu digo sobre heavy metal. Heavy metal ain't no useless noise. O heavy metal não é barulho inútil. O heavy metal, como você pode ver nesse vídeo, ele tem várias vertentes, tem várias áreas para se trabalhar. E aí você pode escolher, você pode pensar: eu gosto mais de ocultismo, eu gosto mais de uma agressividade, eu gosto mais de temas medievais, literários, temas de fantasia, enfim. Você tem diversos temas ali no heavy metal. É barulhento, é pesado, mas não é só isso. Tem muita história por trás desse gênero musical que eu chamo de o filho rebelde do rock and roll. E, ainda na música do AC/DC, rock and roll ain't gonna die. O rock and roll não vai morrer. E aí, isso diz o pai. O filho diz o seguinte, pegando aqui um trecho da letra do Primal Fear, que é uma banda de power metal, muito legal. Metal is forever. Então, pai e filho vão caminhar juntos para sempre, revolucionando. Long live rock and roll and heavy metal. Até mais, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima.